Nesse episódio de Agatha Desde Sempre, continuamos a descobrir mais sobre as origens do jovem, o personagem de Joe Locke, que no episódio anterior foi revelado como Billy Maximoff, um dos filhos da Wanda. A primeira parte desse episódio se passa durante o Bar Mitzvah de Billy Kaplan. Acontece que, diferente dos quadrinhos, onde o Billy Kaplan é a reencarnação do Billy Maximoff, o que acontece nesse episódio é que o Billy Kaplan é um personagem sozinho por si só, ele continua mantendo a sua origem judia. Acontece que durante sua festa de Bar Mitzvah, o Rex, a redoma que circulava a Westview, começa a se alterar e os participantes desse Bar Mitzvah precisam fugir, incluso a família do Billy Kaplan. No processo de fuga, a mãe do Billy acaba perdendo o controle do carro, o carro bate e o Billy Kaplan acaba morrendo. O corpo dele então acaba servindo de receptáculo para o espírito do Billy Maximoff. Acontece que no momento da batida, o Rex estava diminuindo, estava fechando. Nesse processo, tanto durante o Bar Mitzvah, durante a festa, quanto durante a batida, aparecem as primeiras referências a personagens que são relevantes no presente para o Billy. A Lilia Caldeira é uma das participantes do Bar Mitzvah, ela tá lá para ler o futuro. É inclusive durante essa festa que descobrimos que a responsável por colocar o sigilo no Billy foi a Lilia. Os motivos por detrás dessa colocação do sigilo ainda não está claro. Em teoria, dá pra gente especular que foi uma medida de proteção, para proteger o Billy talvez de pessoas como Agatha ou de outras feiticeiras com más intenções. Outra personagem que aparece também, mas após o acidente de carro, é a Alice. Ela ainda atua como guarda da região de Eastview. Com a entrada do espírito do Maximoff no corpo do Kaplan, as coisas se complicam. Esse tipo de confusão não existe nos quadrinhos, uma vez que Billy Kaplan é uma reencarnação de Billy Maximoff e não uma espécie de receptáculo para o corpo. Então essa confusão é uma coisa nova introduzida para a série. Passado essa introdução das origens oficiais do personagem, o episódio então parte para uma sessão entre aspas mais contemporânea, que vai explicar como o jovem conseguiu encontrar a Agatha. Acontece que durante o processo de acomodação no corpo do Billy Kaplan, o Billy Maximoff percebe que realmente ele não se encaixa nesse ambiente no qual ele está atualmente. Ele percebe que existe alguma coisa dentro dele que é diferente, que mudou depois do acidente. Durante suas pesquisas, ele percebe uma relação com a magia. Relação essa também que existe entre o Billy Kaplan e a magia. Se você perceber, por exemplo, o quarto do personagem, até mesmo antes do acidente, existem algumas referências ao Mágico de Oz, ao Houdini e a outros magos e filmes relacionados à magia, mas enfim. Por meio de suas pesquisas, tanto na internet quanto por outros meios, o filho da Wanda percebe que existe alguma ligação entre essa diferença que ele sente com seu corpo e com sua mente no pós-acidente e o incidente que aconteceu em Westview, ou seja, o incidente que acontece durante o WandaVision. Nisso, Billy Maximoff e seu atual namorado Ed, que pode ser ou não uma versão do Hulkling, afinal Ed e Ted acabam rimando, vão aprofundar esse processo de busca sobre, entre aspas, as origens oficiais do Billy Maximoff. E aí toda aquela cena do primeiro e do segundo episódio acontece. O Billy invade a casa da Agatha, a Agatha acaba sequestrando, entre aspas, o Billy, coloca ele dentro do armário, inclusive isso é até uma piada nesse episódio. Enfim, o que a gente tem nesse episódio, então, nessa segunda parte, é uma reflexão dos eventos do primeiro episódio, só que agora da perspectiva do Billy. Tendo passado isso, vamos finalmente para a parte que é mais importante, pelo menos para mim era a mais importante, que é o que aconteceu após a Agatha e as outras bruxas terem sido mergulhadas na lama movediça. A Agatha consegue escapar e provavelmente, isso não é um spoiler, as outras bruxas também vão escapar. Como eu disse na outra análise, existem episódios ainda que tanto a Lilia quanto a Jennifer vão aparecer. Ocorre ali um diálogo entre o Billy e a Agatha e ambos decidem então dar prosseguimento ao caminho das bruxas. No final, como eu tinha especulado no último vídeo, o objetivo final do Billy no caminho não é necessariamente a busca por poder, mas sim a busca pelo seu irmão, o Tommy Maximoff. Acontece que, diferente do Billy, que é um mago, um bruxo que consegue fazer projeção astral, o Tommy não consegue. Então vai ser interessante ver como essa série vai justificar esse encontro, ou se esse encontro ao menos vai acontecer. Diferente dos outros episódios, que são um pouco menores e também são mais contidos dentro daquela fórmula que eu já falei antes,
das Escape Rooms, esse episódio é mais voltado para as origens do personagem do Billy Maximoff / Billy Kaplan. Para quem já conhecia as origens desses personagens, que era o meu caso, esse episódio acabou não sendo tão interessante quanto os outros, afinal ele não apresentou nada de novo e a forma como ele introduziu o Billy Kaplan e o Billy Maximoff, apesar de fiel aos quadrinhos, não foi tão inventiva ou tão interessante a forma como essa introdução foi realizada. Por vezes eu senti que o episódio acabou se expandindo demais, se estendendo demais, sendo que ele poderia ter sido mais direto ao ponto. A sessão em que tem aquela reprodução do episódio 1, mas a partir da perspectiva do Billy, por exemplo, poderia muito bem ter sido descartada, afinal não adiciona nada de novo para aquilo que a gente já sabia da relação entre a Agatha e o Billy. Mas enfim, ao menos esse episódio serviu para descobrirmos mais uma peça importante do grande mistério da série. Sabemos agora que foi a Lilia quem colocou o sigilo em Billy, mas o porquê disso ainda vai ser revelado. Esperemos que ao menos a justificativa para isso seja interessante. Afinal, eu já tenho visto por aí em fóruns de discussão de fãs que a grande culpada agora por Multiverso da Loucura não é a preguiça da Marvel, mas sim a pobre da Lilia Caldeiro, coitada da Pet Lupone.